Seja bem-vindo ao canal. Se caiu aqui de paraquedas, se inscreva, assista ao vídeo até o final. O vídeo de hoje é continuação do vídeo anterior. Se não viste o vídeo anterior, estará o link abaixo da descrição deste vídeo. No vídeo anterior, prometi trazer primeiro conteúdos básicos ou teorias básicas a respeito de equações quadráticas para podermos resolver a dúvida de um colega sobre equações paramétricas. Portanto, é do nosso conhecimento que equações quadráticas são expressões algébricas escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c isto igual a zero, em que a, b e c são números que pertencem ao conjunto de números reais, em que o a deve ser diferente de zero. Isto porque, se o a for igual a zero, automaticamente deste lado aqui vai dar zero e ficaremos apenas com uma equação linear ou simplesmente equação do primeiro grau. Porém, esta mesma equação quadrática pode ser resolvida através da fórmula resolvente chamada delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Simplesmente usamos esta fórmula se a equação for completa. Existem casos particulares em que o c é igual a zero. Então, esta equação é escrita desta forma: ax ao quadrado mais bx igual a zero. Outro caso particular é quando o valor de b é igual a zero. Então, esta equação é escrita desta forma: ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, estas duas equações aqui pertencem a casos particulares da equação quadrática. Farei um vídeo a respeito da resolução de casos particulares de equações quadráticas incompletas. Nesse caso, são chamadas de incompletas. Mas, do momento, para a resolução de uma equação quadrática completa, usaremos a fórmula resolvente, que é chamada de fórmula delta, e depois de acharmos o valor de delta, devemos procurar quais são os zeros da função. Os valores que possivelmente possam anular a esta equação, que nós chamamos de x1 ou x2, que é dada por esta fórmula. x1 e x2 vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, equação muito importante para a resolução de equações quadráticas completas. Sem se esquecer que condições de delta. Condições do delta. Se nós tivermos um caso em que delta é igual a zero, então considera-se que esta equação tem raiz dupla, ou seja, x1 é igual a x2. Se o valor de delta for menor que zero, então esta equação não tem solução. Não tem solução, porque o delta é negativo. Por que não tem solução? Se nós formos a pegar um número negativo, colocamos dentro da raiz quadrada, então não teremos um quadrado negativo. Razão pela qual a equação não terá solução. Logo de imediato, se formos a resolver, o valor de delta dar negativo, ou dar um número menor que zero, então esta equação não terá solução. A outra condição é quando o delta é maior que zero. Então, se o delta for maior que zero, a equação vai ter duas raízes distintas, ou seja, x1 vai ser diferente de x2. Então, com esse resumo básico aqui, já podemos prosseguir a resolução da equação paramétrica. E o exercício da equação paramétrica dizia assim: considere a equação
3x ao quadrado menos, entre parênteses, m mais 1, x, mais m menos 2, igual a 0. O pedido aqui é para determinar o parâmetro m, de modo que esta equação tenha duas raízes reais e iguais, que o produto das raízes seja igual a 3 sobre 2. Então, nós devemos olhar as condições de delta. Então, as condições de delta diz que o quê? Quando delta é igual a 0, então x1 é igual a x2. Mas o nosso pedido diz como? Resolvermos ou procuramos qual é o valor de m, de modo que a equação tenha duas raízes iguais. Então, automaticamente, a condição que devemos usar, delta deve ser igual a 0. Então, nós temos a equação paramétrica 3x ao quadrado menos m mais 1, x, mais m menos 2 igual a 0. Então, procurar o valor de m, de modo que esta equação tenha duas raízes iguais. Então, para que x1 seja igual a x2, então delta deve ser igual a 0. Então, vamos tirar os coeficientes dessa equação. O valor de A nesta equação é 3. O valor de B nesta equação é o valor que está acoplado com a incógnita x. Então, é m mais 1. Perdão, o sinal também daqui conta. O sinal aqui conta. E o valor de C é m menos 2. Este é o valor de C. Então, a forma principal de delta diz que o quê? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos substituir, ou vamos igualar essa expressão igual a 0, de modo que delta é igual a 0. Então, a expressão é esta. Teremos b ao quadrado menos 4ac igual a 0. Vamos substituir os respectivos valores na fórmula. Nesse caso, os coeficientes. Teremos b multiplicando o menos pela toda a expressão dentro de parênteses, teríamos menos m, depois menos 1. Então, teríamos assim, menos m, menos 1, isto ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes o valor de A, que é 3, vezes o valor de C, que é m menos 2. Isso igualarmos a 0. Continuando, temos caso notável aqui. Podemos separar para não te complicar. Faz assim, menos m menos 1 multiplicar com menos m menos 1. Isso, menos. Aqui, menos 4 vezes 3 dá menos 12. Dá menos 12. A multiplicar por m menos 2. Isso igual a 0. Então, teríamos o quê? Menos m vezes menos m. Teríamos m ao quadrado. Menos m vezes menos 1. Teríamos mais m. Menos 1 vezes menos m. Teríamos mais m. Menos 1 vezes menos 1. Teríamos mais 1. Então, isso menos. Vamos multiplicar o 12 por toda a expressão que está dentro de parênteses. Teríamos menos 12m. Menos vezes menos. Teríamos mais. Então, 12 vezes 2. Teríamos 24. Isso igualar a 0. Então, temos aqui este termo
é semelhante a esse, nós podemos operar. Então, teríamos m ao quadrado, m mais m, teríamos mais 2 vezes m, mais 1, menos 12m, mais 24, igual a 0. Continuando, teríamos m ao quadrado, mais 2m menos 2m. Podemos operar, são termos semelhantes. Então, teríamos menos 10m. Vamos subtrair, manter o sinal do maior valor absoluto. Então, 1 mais 24, teríamos mais 25. E se igualarmos a 0. Então, de novo, devemos resolver esta equação de modo que nós encontremos o valor de m, porque é o pedido, o valor de m. Então, vamos aplicar de novo a fórmula resolvente. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, os coeficientes já dessa nova equação, a é igual a 1, b é igual a menos 10 e c é igual a 25. Então, teríamos b ao quadrado, o menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 25. Continuando, teríamos menos 10 ao quadrado, isso dá 100, menos 4 vezes 25. E 4 vezes 5 dá 20. Vai 2. 4 vezes 2 dá 8. Mais 2 dá 10. Então, teríamos 100. Teríamos 100. Então, delta, aqui vamos ter 0. Então, só do princípio assim dá para entender que, com certeza, vamos encontrar uma única solução através daquelas condições de delta. Então, continuando, já não vamos usar esta incógnita, dizer x1, x2 é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, não. Porque a incógnita em estudo agora não é o x, mas sim é o m. Então, teríamos o quê? m1 e m2 deve ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, continuando, teríamos m1 e m2 deve ser igual a menos da fórmula, abrir parênteses, o valor do b. Nesse caso é menos 10. Então, menos 10. Menos 10. Mais ou menos raiz quadrada de delta. E o delta para essa equação deu 0. Então, tiramos aqui 0 sobre 2 vezes o valor de a. O valor de a é 1. Então, continuando, teríamos menos vezes menos, isso dá mais, então teríamos 10. Mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0, então isso sobre 2. Então, isto dá para entender, é uma divisão, é a única divisão que existe. Então, quer dizer que M1 é igual a M2, que é igual. Essa divisão vai nos dar 5. Quer dizer que, para que essa expressão aqui, o valor para que essa expressão tenha duas raízes iguais, então o m deve ser igual a 5. Pode testar, pegar o valor de m, substituir nessa expressão, depois simplesmente seguir os mesmos procedimentos. Já não vai usar a incógnita m, porque já vai ter que substituir o valor de m no lugar de m. Então, continuar a expressão. Então, isto teríamos 3x ao quadrado menos m, valor de m nesse caso é 5. 5 mais 1, x, mais m, que nesse caso é 5, menos 2, igual a 0. Então, continuando, teremos 3x ao quadrado menos
aqui dentro dá 6, então fica menos 6x. Aqui teremos mais 3 igual a 0. Então, a expressão principal, depois de substituir um valor de m, é esta. Então, experimenta aí, resolve essa equação, verás que essa equação vai ter duas raízes iguais, né? Duas raízes iguais, em que x1 vai ser igual a x2. E se gostou do vídeo, deixa teu like, partilha com quem mais precisa desses conteúdos e se inscreva e ativa o sininho de notificação para que seja notificado na medida que eu for a postar novo vídeo. Até o próximo vídeo.